Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. Vamos falar a respeito dessa lei de misoginia aí que passou no Bostil. E lembrando a vocês, antes de iniciar o vídeo, que se quiserem promover um assunto aqui no canal para eu falar, qualquer que seja, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo dentro da bolha, tá? Dentro da bolha, para a galera que não conhece o canal ainda, se você conhecer alguém que está pronto para esse conteúdo, mas ainda não conhece o canal, o que eu acredito que seja difícil, mas se conhecer, tá? Aí você compartilha. Pra norme não, que norme é merda. Então vamos direto a este assunto. Cara, que engraçadíssimo isso aí. Que país amaldiçoado esse o Brasil, porque muito se fala que a Austrália é um país realmente muito feminista e de fato é, só que a questão é a seguinte: ainda tem liberdade de expressão, entendeu? Alguma, não chega a ter a liberdade de expressão dos Estados Unidos e tal, e toda aquela seriedade com a liberdade geral, principalmente a de expressão, mas tem uma segurança jurídica para você falar o que você bem entender, e as leis feministas, elas pegam muito mais o cara que está se relacionando, entendeu? O cara que, principalmente, quer casar e ter filhos, mas o cara que ele é solteiro, ou que ele está no leitado e gauche, é bem tranquilo para o australiano médio. O que me deixa mais assim abismado com a situação do Brasil é que é um país de caipira, com uma indústria praticamente inexistente, com uma cultura praticamente ainda caipira, tendo muitos problemas que tem que resolver, como, por exemplo, problemas de saneamento básico, de infraestrutura, e mesmo indo para questões políticas, tem vários problemas políticos que são muito mais urgentes, como diversas leis redundantes, entendeu? Tem que enxugar pra cacete um monte de jurisprudência que se acumulou aí, que virou basicamente obesidade legal. Tem escândalos assim, obscenos do judiciário, obscenos do Supremo, sabe? Olha esses casos aí do cara. Eu tava vendo um vídeo que o cara tava explicando que o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, que gerou um filme, tá? Que rendeu Oscars, inclusive, não chegou aos pés do tamanho que foi a corrupção envolvendo o Banco Master e o Daniel Vaccaro, o Lobo de Wall Street brasileiro. Então o Brasil ele tem diversas outras questões mais urgentes, e aí o que é que o país me passa? Uma porra de uma lei completamente esquizofrênica, velho. Que é basicamente a criminalização de deixar mulher triste, ou de deixar mulher irritada, ou de simplesmente discordar ou ir contra uma mulher. Na prática é isso. Como se não bastasse, é imprescritível e inafiançável. O que é que significa? Que você não pode simplesmente molhar a mão do juiz para sair, né? Pagar fiança, e também é imprescritível, ou seja, não tem tempo para você ser punido. Pode levar anos, sabe, de investigação e tal. Se for é coringar. Meu Deus, Eric, você não tem outra opção senão coringar mesmo. Porque podem levar anos de investigação. E se você for declarado culpado, você vai ser penalizado, tá? Não importa o tempo que leve. E, cara, só tem duas leis no Brasil que são imprescritíveis. As de crime de racismo, que pra mim também é um exagero do caralho ser imprescritível e inafiançável. E a ação de grupos armados contra a ordem constitucional, tipo, contra o Estado Democrático, né? Uma questão de golpe e tudo mais. E caralho, meu irmão, eu vejo pessoas tentando defender essa lei e, assim, eu tento olhar para essa situação de uma maneira não emocional. Então, o argumento para defender a lei é o seguinte: não é esse pandemônio todo, porque a mulher ela primeiro precisa conhecer da lei, ela saber que essa lei existe, o que basicamente os veículos de informação já estão fazendo esse favor de propagar aí. Depois eles dizem que a mulher tem que ter a intenção de te denunciar com um motivo plausível, você tem que ter feito alguma merda ou ela tem que ter tido algum motivo para isso. A gente sabe muito bem que os motivos eles são absolutamente ambíguos, né? Só você ler a lei ali que você vai perceber que o conceito é extremamente abrangente, dá para botar praticamente qualquer merda, inclusive a propaganda é propaganda aquilo ali, tá? Aquilo não é jornalismo não, é propaganda. Da Globo abriu a matéria no horário nobre no Jornal Nacional já dizendo bem assim: você já ouviu a expressão "você está muito irritada, deve estar de TPM"? Isso é misoginia. Cara, eles fizeram o favor de propagar, tá, o motivo mais pífio e mais torpe possível para empregar essa lei, justamente com a intenção
aceleracionista de fuder os relacionamentos, de fuder as interações entre homens e mulheres na sociedade. 100%, cara, isso é intencional, porra. Não é mais uma questão de sensacionalismo, eles só querem ibope, eles só querem visualizações e tal. Não, não. Isso é propaganda, isso é intencional. A intenção vai muito além do simples lucro, entendeu? É uma intenção política clara. Eles usaram o exemplo mais esdrúxulo possível, sabe? Para se aplicar a lei. E você imaginava assim que, não, vai ser tipo o cara falar bem assim, lugar de mulher no fogão, a vida da mulher vale menos que a do homem, objetivamente, esse tipo de coisa, né? Você imagina que seria algo desse nível, mas não, porra. É coisa torpe, idiota, como você dizer, nossa moça, você está irritadinha, está com TPM hoje? Cara, em suma, o que eles estão fazendo é basicamente destruir as relações entre homens e mulheres, é criar uma apartheid de gênero, né? Ou de sexo, tanto faz, uma apartheid sexual, onde os homens eles se afastem das mulheres por medo e por autoproteção. Cara, como é que você vai ter vamos botar assim, uma amizade com uma mulher onde o comum da amizade, principalmente a partir dos homens, é ter esse nível de jocosidade, essas brincadeiras, muito frequentemente ofensivas até mesmo. E os homens levam isso na zoeira. Como é que você vai ter um relacionamento com uma mulher onde você vai ter inevitavelmente uma discussão e ela vai ter um comportamento típico do sexo feminino e você vai escancarar esse comportamento sendo típico do sexo feminino, usando, obviamente, estereótipos, como é, por exemplo, o TPM já faz a mulher ficar maluquinha, é uma ditadura biológica, hormonal, a qual elas não têm culpa, mas o homem também não tem. Entendeu? Então, cara, é bizarro isso aí. O apartheid sexual eu já havia previsto. Não vou pegar esse crédito pra mim, não. O Iran Khan, do texto da Bolha Misândrica lá de 2015, eu acho, ele já tinha previsto isso. Outros criadores de conteúdo da gringa e do Brasil, desde 2018 até antes, já haviam previsto essa questão do afastamento cada vez maior entre homens e mulheres. É inevitável, é isso que os seus senhores aceleracionistas querem. Eles têm o poder para passar isso e você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é abaixar a cabeça, dançar conforme a música e não jogar um jogo cujas regras foram feitas para você perder. Porque essa é a única forma de você não perder. Não dá nem para ganhar, tá? A única forma de não perder um jogo cujas regras foram feitas para você não perder é não jogando, é se abstendo. Então é isso que eles querem. O MGTOW, muitos, principalmente é gadólico, né? Gadólico adora dizer que o MGTOW foi uma criação dos donos do mundo, todo esse plano para a dissolução da família e do afastamento das pessoas. E pode até ser. Eu nem nego isso aí, tá? Eu nem nego. Só que o plano ele foi muito mais passivo do que ativo. Ele não foi para incutir na cabeça dos homens esse tipo de argumento. Muitos dos gadólicos, principalmente, os tradicionais conservadores em geral, que eles não são aliados dos homens, tá? Eu vou explicar mais à frente por quê, mas eles gostam... Eles têm uma fantasia, uma fetichização a respeito do retorno entre aspas, porque é mais uma anemóia dos caras, né? Para quem não sabe, anemóia é a nostalgia de uma época a qual não se viveu. Então eles têm uma fantasia a respeito de famílias tradicionais conservadoras ou sociedades mais tradicionais conservadoras, regimentadas ou até mesmo teocráticas, e eles sabem que para realizar esses sonhos, eles precisam dos homens para isso, né? Porque é o homem que realmente ativamente trabalha para criar qualquer coisa, na verdade, não só esse sonho, mas qualquer coisa. Só que eles estão contra os homens objetivamente. Mas esses críticos, que geralmente são gadólicos tradicons, eles falam que o MGTOW, Red Pill e tudo mais foi criado por esses jogadores de xadrez 4D aí para afastar os homens das mulheres e que isso é um tipo de feminismo ao contrário, às avessas, ou um feminismo para homens, sabe? Assim fazendo com que mulheres odeiem homens e homens odeiem mulheres. Só que eles estão enganados em primeiro lugar. MGTOW, Red Pill e etc. é totalmente orgânico. Não tem liderança, não tem apoio público, não tem leis a favor, não tem palestras pagas em ambientes de debate, como aulas em faculdades, seminários, oficinas, como o feminismo tem. Então é um erro crasso. É uma falácia de falsa equivalência fazer essa comparação. O feminismo ele tem liderança, ele tem pauta, ele tem objetivo, ele tem apoio público e privado, sabe? Apoio da mídia, apoio de várias empresas. O MGTOW, Red Pill, essa porra toda surgiu só na internet, na verdade, como
um subproduto, tá, do feminismo. Homens organicamente começaram a perceber que esse comportamento, essas políticas e todas essas cultura e comportamento anti-homem das mulheres exige que os homens eles tenham uma postura diferente, um pensamento diferente para simplesmente sobreviver em sociedade, entendeu? Então pode ser uma intenção desses senhores aceleracionistas donos do mundo, pode ser uma intenção, uma previsão deles, mas não foi algo ativo, foi algo passivo. Foi um subproduto, surgiu dessas outras políticas que foram passadas na sociedade. E a questão é que você não tem mais para onde correr, você não tem para onde lutar. Então, todos os caminhos foram fechados. E aí só sobra a retirada, só sobra o protocolo Deixas em Paz, o MGTOW, o Voo Céu, sabe, essas coisas todas. Então, talvez eles tenham passado isso de forma secundária, sabe? Foi um subproduto do primeiro plano. Aí eu concordo, aí eu posso concordar. Porque aí faz sentido. Em segundo lugar, esses homens tradicionais conservadores não estão do lado dos próprios homens. Veja, vários homens votaram a favor dessa lei, inclusive o próprio filho do Frouxonaro, o Eduardo Frouxonaro, que basicamente só existe politicamente por conta do pai, e o pai dele foi, ou pelo menos se projetou no Brasil como um candidato de direita e era muito popular entre os homens. E é o maior traidor, como diz o Renato Amoedo, né? Realmente é o maior traidor dos 500 anos. Porque os homens, mesmo que ele não tenha prometido nada ativamente para os homens, ele se popularizou e ele sabia disso, principalmente entre os homens. Claro, quem o elegeu foram as mulheres, porque, segundo Raccoon, e essa é uma teoria a qual eu concordo, muitas delas estavam insatisfeitas com a própria esquerda, principalmente numa época onde a imagem delas estava um pouco manchada, né, das mulheres em geral do Brasil, por conta daquela coisa de marcha das vadias, da presidente Dilma que fez merda, foi impeachmentada, as pedaladas e não sei o que. A primeira presidente mulher do Brasil fez uma das maiores merdas que o país já viu, e olha que o Brasil tem merda pra cacete, é muito difícil concorrer com as merdas homéricas que o Brasil já teve historicamente. Então, até as mulheres estavam um pouco insatisfeitas com a esquerda, entendeu? Daí elas deram uma guinadinha para a direita, numa forma de barganhar um pouco com a putaria que estava o Brasil, né? E limpar um pouquinho a imagem que foi sujada pela Marcha das Vadias e impeachment da Dilma, primeira presidente feminina. Daí elegeram o Bolsonaro. Foi o suficiente para o Bolsonaro ganhar, né? Tipo 1%, 1,5%, não me lembro com que margem ele venceu. Só que aí o Bolsonaro, até mesmo em público, ele veio a falar, né, ou em algum momento houve essa citação, eu não tenho certeza de onde veio, nem se é verídica, mas eu lembro de ter ouvido ele ou alguém do seu gabinete falar que ele precisa do voto das mulheres porque o dos homens ele já tem, veja só. Daí a estratégia dele foi, principalmente ao fim do mandato, passar uma cacetada de lei feminista, tá? Chegando ao ponto de usar a própria esposa, a primeira-dama, como palanque presidencial, se chamar de presidente mais cor-de-rosa da história do Brasil e bater a meta, ou pelo menos botar a meta de chegar a 100 leis feministas passadas só no mandato dele, em 4 anos, né? Puta que pariu! Então, a direita em si, os conservadores principalmente, os tradicionais, eles não estão a favor dos homens, eles não são nossos aliados, tá? Eles têm um comportamento psicofante, absolutamente psicofante, e eles têm uma baixíssima autoestima disfarçada de masculinidade ou de macheza, onde eles acreditam que os homens, em geral, não merecem nada, que eles já são bons o suficiente, não precisam de leis exclusivas, porque isso seria passar a mão pela cabeça dos homens, porque isso é coisa de Nutella. Então veja que eles têm uma baixa autoestima, eles mesmos não se veem como merecedores de nenhum tipo de... não estou falando nem de assistencialismo, sabe? Dignidade, estou falando de dignidade, de cidadania. Eles próprios não se veem dessa forma. E por quê? Porque eles acreditam que eles são machões e autossuficientes por si só, sabe? Que o homem ele já tem tudo. Então eles partem do mesmo argumento feminista de que o homem ele é privilegiado num sistema, né, numa estrutura patriarcal, machista e etc. Em suma, ou pelo menos os efeitos, são os mesmos que as narrativas feministas, marxistas, esquerdistas, populistas, demagogas e progressistas falam, tá? Os efeitos são os mesmos. Então,
são eles em suma, é que são os feministas de sinal trocado, né? Não de sinal trocado, é igual, na verdade. É só a roupagem que é um pouco diferente. Então é a estratégia do chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É típico do estereótipo psicofante. Mas, assim, isso acontece principalmente por conta de uma hierarquia de poder, tá? Existem três tipos de homens que estão envolvidos nessa direita tradicional conservadora, que são a favor de leis mais pesadas contra os homens, pelos motivos de que eles acham que isso vai melhorar as relações entre homens e mulheres, que os homens maus, os homens ruins vão ser penalizados, e eles, os bons moços, eles não vão ser penalizados, não vão ser acusados falsamente, não vão ter uma piora de estilo de vida, ou mesmo as interações com as mulheres não vão piorar, pelo contrário. Para eles, né, vai melhorar, porque eles acreditam em meritocracia, eles acreditam que mulheres retribuem amor com amor, eles acreditam que as mulheres vão se sentir gratas, eles acreditam que se eles forem bonzinhos, eles vão cair nos gracejos delas, e que, acima de tudo, eles vão expulsar a concorrência tóxica, né, do mercado. Muitos homens acreditam nisso, tá? Que essas leis elas vão pegar só os vagabundos, vão pegar só os droguinhas, só os caluniadores de mulheres, os misóginos de verdade, que eles acreditam que são os caras que realmente odeiam mulheres, que vão pegar os traficantes, que vão pegar os agressores. Eles realmente acreditam nisso. Né? Assim, o Brasil já deu evidências suficientes que isso não funciona assim, que o sistema legal do Brasil ele não funciona para pegar bandido, mas mesmo assim eles acreditam piamente que essa lei vai aumentar a proteção a favor das mulheres. Isso não vai acontecer, tá? Pelos motivos que eu vou explicar mais à frente. Mas agora deixa eu explicar a psicologia desses caras. Veja, por exemplo, aquele sargento, eu não sei qual é exatamente a patente dele, mas é aquele Nantes, né, que aparece em muitos podcasts junto com aquele que eu até fiz um vídeo recentemente de um corte dele lá, o Castro, né? Vocês devem conhecer eles estão sempre em podcasts juntos e tal, e o pior é que os caras são engraçados, as histórias deles são boas e tal, eles são profissionais que, assim, pelo que eu vi deles, eu não sei de nenhum podre nem nada, mas pelo que eu vi são bons profissionais, tá? Só que o Sargento Nantes parece que ele tá pleiteando, ou ele já se tornou ou vereador, ou deputado, eu não sei, mas eu vi um vídeo dele falando que vai pressionar todos os aplicativos de motorista, tipo Uber 99, a ter uma opção de motorista mulher. Então veja como isso é só demagogia, entendeu? O cara ele não tem nenhum estudo do impacto que isso vai ter, se isso é justo de alguma forma, se o Brasil tá pronto para isso, quais vão ser os efeitos e tal. E, cara, não precisa de nenhum gênio para saber que isso, assim, de cara, tá? De cara. Só o que eu consigo prever imediatamente. Vai aumentar pra caralho o preço das passagens. Vai diminuir a demanda das próprias corridas, tá, para os motoristas que já estão operando. Isso vai aumentar os custos para as próprias empresas que oferecem esses serviços. Só de cara eu já consigo prever esses efeitos. Ou esses caras não conseguem prever esses efeitos, ou que para mim isso não é desculpa, tá? A simples ignorância, a simples inocência não é desculpa, porque, porra, esses caras têm que ter um tipo de gabinete ou secretaria que seja de pessoas que fazem algum tipo de previsão, sabe? Algum tipo de pensamento futuro para saber a merda que isso pode dar. Mas ou eles não sabem, ou eles sabem e estão fazendo porque querem, porque podem. Que é a minha opinião. Na verdade, eu acho que eles estão fazendo isso por pura demagogia, simplesmente porque eles estão de olho na eleição, é ano eleitoral, eles fazem isso por puro populismo, então é a mesma estratégia da esquerda, provando que a esquerda já venceu. Eles mesmos adotam os mesmos linguajares, inclusive no vídeo do Nantes lá, ele estava falando sobre feminicídio, tipo, usando os mesmos linguajares falaciosos e mentirosos, entendeu? Porque feminicídio não existe, e eu, por falar isso aqui, já posso cair na lei de misoginia, né? Não existe essa de matar mulher só por ser mulher, pelo motivo de ser mulher. Isso aí quem decide é a galera lá da delegacia, né, na hora de escrever o BO. É algo totalmente arbitrário, é um número inflado pra cacete. É aquele negócio, homem mata homem é homicídio. E homicídio não tem nada a ver com masculinicídio, que seria o contrário de feminicídio, tá? Homicídio, o homo ali do homicídio, ele não vem de homem, vem de humano, de ser humano. Eu vi gente falando, não, porque tem que ter feminicídio, porque homicídio... Meu Deus, é sobre homem. Não é, porra, homicídio é de humano, qualquer ser humano, independente do sexo.
Então, as pessoas, meu Deus, cara, cacete, o pior é que o povo é muito burro, ou é muito desonesto, ou os dois, tá ligado? Porque uma pessoa fala isso e ganha centenas de milhares de likes, mas como eu falei, tem muito bot nessa putaria também. Então, voltando, os direitistas, os conservadores, os tradicionalistas, essa galera do Deus, pátria e família, sabe? Nenhum deles está a favor dos homens, nenhum deles está a favor da família de verdade. Porque se eles fossem realmente a favor da família, eles estariam a favor dos homens, porque é o homem, isso é até bíblico, porra, ele é o cabeça federal da família e da mulher, inclusive. Até mesmo biblicamente, teve até um inscrito que veio até mim dizendo que, cara, até mesmo nas passagens bíblicas era comum que primeiro o homem ele fosse provido e depois a mulher. No caso do milagre de Eliseu, né, quando ele multiplicou o azeite da viúva lá, primeiro ele pediu que a viúva desse a ele um pouco de pão, do pouco trigo que ela tinha, e ela estava passando fome, ela e o filho estavam passando fome. Então, primeiro Eliseu foi provido para depois ele, através do milagre de Deus, multiplicar o azeite para ela, entendeu? E aí, um azeite muito puro, o qual ela começou a vender, ou fazer pães, eu não lembro bem. E aí ela conseguiu pagar as dívidas, ela estava endividada e aí prosperou financeiramente. No caso também da criação, lá no Gênesis, o homem vem primeiro, mas os próprios cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, eles não conseguem botar o homem em primeiro lugar. Eles estão sendo antibíblicos. Os próprios cristãos estão... Cristãos entre aspas, né? Se dizem cristãos. Por isso que eu digo que o cristianismo, cara, ele foi completamente deturpado hoje em dia. Esses próprios que se dizem cristãos são anticristãos. E toda a sociedade... Não é falta de evidência, sabe? Não é ignorância. Basta estudar, basta olhar para todas as sociedades e civilizações anteriores, todas as culturas. Elas só prosperaram quando os homens eram o centro. Só o patriarcado, ou o que chamam de patriarcado hoje, somente ele constrói. Repito, só o patriarcado constrói, sabe? É só empoderando o homem, é só dando recursos ao homem, botando o homem no centro da sociedade, que ela vai para frente. Qualquer outra organização, além dessa, leva à decadência. E é ordem bíblica. É ordem bíblica. Os homens devem governar sobre todas as coisas. Os que estão no poder hoje, que se dizem cristãos da direita, conservadora, Deus, pátria, família, o cacete, eles não são cristãos, cara. Eles estão mais próximos do anticristianismo, do satanismo, do que do cristianismo. Em verdade, são falsos obreiros, né? Como dito na Bíblia. São anticristos, eram chamados também de lobo em peles de cordeiro, falsos apóstolos. Mas beleza, elucidado isso, vamos ao porquê essa porra dessa lei não vai resolver merda nenhuma e os números de violência contra a mulher vão continuar aumentando ou vão se manter os mesmos, porque tem que se manter. Porque esse é o objetivo final das políticas atuais. Principalmente pelo fato de que a pauta não pode parar, entendeu? Então eles não querem parar com a pauta. Ela tem que continuar e para ela continuar ela precisa ter um motivo. Então é que nem a indústria farmacêutica da medicina aleopática. Se alguém é curado da sua própria doença, acaba se tornando um cliente a menos para a indústria, entendeu? E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a delegacia da mulher. Veja, os números, segundo os próprios censos, tá? E esses censos são muito manipulados, eu não confio nesses censos. Acredito que, inclusive, o aumento do tal chamado feminicídio ele seja artificial. E é mesmo, porque você vai ver o conceito de feminicídio, ele é completamente arbitrário. Quem decide se a mulher foi morta por ser mulher é basicamente quem escreve a porra do relatório. E a gente sabe quem é que está sobre o controle do relatório, né? Então, repito, o que é que aconteceu com esses números depois da implementação da delegacia da mulher? O que é que aconteceu com esses números depois do advento do feminicídio? Do conceito, né, de feminicídio? Só inflou. É a mesma merda que vai acontecer com essa lei de misoginia, cara. O negócio vai aumentar, porque eles precisam que aumente. Porque se diminuir, do que é que as mulheres vão reclamar? E as mulheres, elas são gado político da agenda esquerdista, e elas precisam viver em constante medo sempre, e elas não conseguem ver além desse medo, desse terrorismo psicológico que é feito sobre elas, que as faz, por desespero, votar na esquerda, que fica prometendo essas proteções, né, essas falsas proteções, essa falsa segurança a troco de liberdade, a troco de passar censura, a troco de maiores impostos, né? Ah, não, me dá mais um dinheirinho aqui para manter a delegacia da mulher, porque, pô, é um prédio, a gente vai botar um monte de prédios na cidade dedicados só à mulher e várias linhas de socorro e um monte de policiais operando e tal. Então, hoje a gente sabe como é que o Brasil funciona. Ele funciona na base do superfaturamento, né? Uma implementação dessa, por cidade, custaria, sei lá, um exemplo, R$100 mil.
os caras botam que vai custar 1 milhão, sabe? O resto é história. Só que quem paga essa conta? Quem paga essa conta? O homem, porra. O homem que paga essa conta, porque eles são os maiores contribuintes e são os que gozam menos de recursos públicos. Eles usam menos recursos públicos e não tem uma porra de uma cota. O homem hétero, o homem branco hétero não tem uma porra de uma cota, não tem uma porra de uma ação afirmativa, não tem um tipo de benefício exclusivo, nada. Até animal, cara. Animal doméstico, silvestre, pet tem mais lei exclusiva. Não que eu queira isso, entendeu? Não que eu queira, vamos passar a lei exclusiva para todo mundo, aumenta aí o assistencialismo e todo mundo vai ser queridinho do Estado. Não, porque essa porra desse dinheiro vai sair do bolso de outros homens também. A sugestão seria desinflar, né? Mas aí é pedir para político diminuir o próprio salário, basicamente. Não se pede para político diminuir as leis. Não se pede para político diminuir o Estado. É a mesma coisa que você pedir para um morador destruir a própria casa. É isso, entendeu? É isso. E agora vamos ao que realmente vai acontecer com as relações entre homens e mulheres depois dessa lei aí em especial. Primeiro, o apartheid sexual ele vai acelerar muito pesadamente, tá? E eu, como vocês sabem muito bem, eu sou um aceleracionista. Eu sou da ideologia do inevitável. Realmente o que está acontecendo é inevitável. Quando eu digo é inevitável, não é uma profecia autorrealizável, onde eu simplesmente sento com a bunda na cadeira, deixo as coisas acontecer, não faço nada, e aí isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável porque eu deixei acontecer. Não, é simplesmente pela uma capacidade analítica que me levou a prever que pessoas que têm um poder muito maior do que o meu, não só pessoas, como sistemas, né? Como instituições, como conglomerados de interesses, têm um poder inorgânico e muito maior do que qualquer iniciativa orgânica, como um movimento social, um movimento político, que faça frente ativamente a esses progressos, tá? A minha, assim, para quem é mais ativista, para quem é mais militante, por incrível que pareça, a única estratégia que funciona agora, pelo menos que eu consigo prever, é a estratégia de Gandhi, cara, da não agressão. Talvez essa porra dessa estratégia também já esteja prevista e já esteja planejada para ser enforcada mais lá à frente. Nem duvido. Mas o protocolo Deixe-as em Paz, assim, é a única forma de realmente o homem, primariamente, ele sobreviver. E talvez, posteriormente, se mais e mais homens começarem a aderir isso aí, facultativamente ou não, porque querem ou simplesmente porque até gostariam de se relacionar, de casar, de ter filhos e tal, mas tá muito ruim. Tipo, esse não é o meu caso, tá? Pra ser sincero, eu nunca gostei muito da ideia de relacionamentos pro resto da vida, nunca gostei muito da ideia de ser pai. Eu acredito que nem tenho essa vocação na real. Então, isso já foi uma escolha minha muito antes das coisas piorarem. Mas muitos homens, até mesmo vocacionados e que têm esse sonho, vão começar a fazer os cálculos e perceber que não vale a pena, entendeu? Até mesmo para o próprio filho, futuro filho, nem vale a pena. E como eu falei, essa escolha generalizada, esse fenômeno de homens optando por ficar solteiros, não se relacionar, não ter filhos e tal, e até mesmo não se relacionar com mulheres nem a nível casual, nem a nível, assim, amistoso, fraternal, entendeu? Não tem nem amizade com mulher mais, que é bem provável que comece a acontecer, é capaz dessa escolha ela ter sido um plano secundário, entendeu? Porque, assim, tá muito na cara que é intencional, velho. Isso é intencional, entendeu? É muito intencional. Tá muito na cara. Então, a intenção, acima de tudo, não é fazer com que os homens odeiem as mulheres. É que, na verdade, os homens odeiem a si mesmos, sabe? É a diminuição da autoestima, da dignidade e da autoconfiança. Porque eles sabem, todo mundo sabe, que o homem ele é fundamentalmente incapaz de odiar a mulher por ser mulher. Isso não existe. Se isso fosse verdade, até mesmo em épocas onde a violência era muito mais comum, guerras eram muito mais comuns, as mulheres já teriam sido extintas do mundo. Se fosse verdade, os próprios homens, que são os que mais votam a favor dessas porras dessas leis, e são os que mais fazem o enforcement dessas leis, que são os policiais, que são os juízes, promotores, delegados, se eles odiassem fundamentalmente as mulheres, cara, eles não teriam nada no mundo de hoje. Na verdade, se pá, elas nem existiriam, sabe? A humanidade sequer nem existiria. Então, a grande verdade é que a humanidade, para existir hoje, dependeu fundamentalmente do amor que os homens têm pelas mulheres. Só que esse amor frequentemente se deturpa e acaba se tornando uma paixão, sabe? Uma patologia, como é o caso
acaba sendo aparelhada para ir contra o próprio amante, né? Se tornou algo doentio, se tornou algo, sabe, disfuncional. E é por isso que eu digo que, organicamente falando agora nas questões sociais, o que eu prevejo que vai acontecer é realmente um afastamento generalizado, mas progressivo, tá? Aos poucos, de homens, das mulheres. Só que eu também vejo que mulher não dá pingo sem nó, né? Como eu expliquei em vídeos anteriores, existem hierarquias de interesse, assim como no caso dos homens. O Betinha, feminista de Instagram, o Miqueinha, sabe, ou de Twitter, ele vai ficar falando, tem que passar essa lei mesmo contra os Red Pills e tudo mais, porque ele acha que ele vai estar seguro, em primeiro lugar. Ele acha que, ele sendo bonzinho, ele vai cair nos gracejos das mulheres e que ele vai ganhar migalha de buceta por conta disso. Lei do engano. Daí, hierarquicamente, a gente vai para os burocratas. Os burocratas, que são esses sargento Nantes, por exemplo, e esses outros deputados aí, senadores e o Eduardo Frouxanaro e outros, eles só estão atrás de voto, sabe? Eles só estão atrás de populismo, eles não acreditam nessa porra e eles nem conseguem prever que a água pode bater na bunda deles eventualmente. Que uma hora eles podem tomar na tarraqueta com uma porra de uma lei dessa aí. O sargento Nantes, ele não sei o posicionamento dele a respeito disso, eu estava usando mais o exemplo dele ali no caso do populismo dos aplicativos de motorista. Então tem essa hierarquia de interesses aí. Esses caras eles já estão ganhando um pouco mais, eles estão ganhando votos, promessas de cargo, talvez a mão deles esteja sendo molhada, né? A gente sabe muito bem que no Brasil a politicagem é uma carreira e o cara quer se aposentar nessa porra. É uma das poucas formas que se tem de se viver nesse país de uma forma assim mais confortável, né? Então os caras têm esse interesse por trás. E é claro, a última hierarquia de interesses, o topo realmente, é fazer um apartheid generalizado, tá? de sexo, um apartheid entre homens e mulheres, a estratégia de dividir para conquistar mesmo, desestabilizar totalmente a sociedade, diminuir taxa de natalidade, manter as pessoas dóceis. A gente sabe muito bem, aquela parada mais que não é mais teoria da conspiração, né, mas cai no que antes se acreditava ser os Illuminati, né, os donos do mundo, os jogadores de xadrez 4D, a galera da ilha, né, a galera da ilha do Jefinho, que ali o que apareceu nos e-mails do Jeffrey Epstein era assim, a casca do ovo, entendeu? Mas enfim, no caso das mulheres, existe uma hierarquia de interesses também. As baratas humanas, parafraseando o Rorschach lá no filme Watchmen, né, que é o povão, como eu falei, né, o esquerdista ele acha que ele vai cair nos gracejos das mulheres e que ele vai ser recompensado por ser um homem de qualidades, né, ele é uma barata humana. A mulher barata humana, ela que ela está na rede social e tal, ela acha que essa lei vai afastar os homens indesejados delas. Entendeu? Que vai afastar os incel lá, que fica enchendo o saco delas nas redes sociais, que fica chamando elas de feia nos seus posts, que fica falando sobre o passado promíscuo, a tatuagem de borboleta, mãe solteira. O que elas querem com essas leis de verdade é diminuir a chateação, o aborrecimento. E provavelmente elas vão conseguir isso aí. Elas quase sempre conseguem o que querem, tá? O homem é que não consegue. O feminista ele vai ficar frustrado porque ele quer migalha de buceta e não vai conseguir. Mas ele vive nessa ilusão. O cavalheirismo branco dele é muito parecido com o cavalheirismo branco do tradicional conservador lá, o gadólico. Só que nenhum dos dois tem o seu plano concretizado, nenhum dos dois realmente consegue o que quer. Já as mulheres de mais alto escalão ali, acima das baratas humanas, o que é que elas vão conseguir fazer com essa lei? Falsa acusação, basicamente, tá? Algumas do baixo escalão vão conseguir fazer isso também, mas você vai ver principalmente essa lei sendo usada com político, vai começar a pipocar, eu prevejo isso aí, tá? Que muito político vai dançar nessa lei de misoginia aí. Vão ter várias também empresas tendo escândalos com leis de misoginia. Então vai ter muita funcionária acusando o chefe. Você vai ver isso dentro principalmente do mundo das estrelas, né, dos famosos. Você vai ver isso pipocando na Globo, tá? Você vai ver isso pipocando nas emissoras em geral, vai dar uma merda, eu prevejo que vai dar uma merda, só que não agora. Talvez mais cedo do que vocês imaginem, mas eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Depois, você vai ver político tomando na tarraqueta por conta disso, e aí eu só vou poder rir, tá ligado? Eu só vou poder rir. E agora, para concluir esse vídeo de vez, o que vai acontecer com o conteúdo aqui da comunidade? Bom, o que vai acontecer principalmente com o meu conteúdo? Ele vai continuar do jeito que sempre foi. Na verdade,
Eu acredito que todos os conteúdos, inclusive o meu, eles vão precisar passar por um processo de, assim, refinamento intelectual, sabe? Não vai ser mais tão simples ficar nessa de falar de hipergamia, falar de tatuagem de borboleta, falar de missó, falar disso e daquilo. Já não é mais tão simples, até porque já passamos desse patamar acima de tudo e já não é mais seguro manter esse tipo de papo. E todo mundo já sabe, ou pelo menos todo mundo que precisava saber, já aprendeu. Agora, de fato, um refinamento intelectual, uma retórica mais refinada vai ser necessária. Vocês já veem que o meu canal já não fala mais daquelas coisas de instinto feminino, natureza feminina, profano feminino, né? Já não fala mais dessas questões instintivas, do comportamento da mulher e tudo mais. Já tem muito tempo que eu não faço um vídeo disso aí, né? Agora, principalmente, eu vou pressionar cada vez mais o protocolo Deixe-as em Paz, porque essa é a última das últimas trincheiras. Ela pode eventualmente ser quebrada e destruída também, tá? Pode ser invadida, virar uma fossa séptica como as outras trincheiras também viraram, mas assim, já fuderam quase que por completo aí a trincheira dos relacionamentos até mesmo casuais, que era o Leitado e Ghost, né? Que eu dizia que era o... Talvez ainda seja por um pouco de tempo, tá? Mas eu acho que vai dando uma piorada cada vez mais aí, essa é a minha previsão. É a trincheira que eu dizia ser a que os caras ainda conseguem tirar alguma coisa, sabe? Ainda conseguem ter algum tipo de proveito ali, não tendo os riscos, tantos riscos quanto o cara que namora, não tendo tantos riscos quanto o cara que casa e tem filhos. Então ele consegue um sexozinho, consegue a validação feminina, o afeto, depois ele se afasta e fica de uma distância segura e vai ali, né, regularmente tirando o seu melzinho sem tomar tantas picadas das abelhas rainhas. Agora tá mais perigoso, agora tá foda porque essas leis, elas são baseadas em acusação, sabe, em denúncia. Então o que vai acontecer de fato é que se a mulher ela quiser te fuder, e ela tiver o conhecimento dessa lei, tiver intenção de te fuder, por qualquer motivo que seja, rancor, porque você terminou, porque ela não gostou do que você falou, porque ela tem uma birra com você, porque ela não gosta de você, porque ela quer se vingar, vão ser, a maioria dos casos, tá, da aplicação dessa lei aí, vão ser por motivos puramente emocionais. Ainda mais se tratando de criaturas temperamentais como mulheres. Isso aqui já pode ser uma fala misógina, né? Nesse conceito estúpido dessa lei, mas enfim. Então o que vai acontecer é que vocês vão ver cada vez mais caras rodando. E o pior, é inafiançável e se o cara for preso ele vai para a mesma cela de estuprador, de assassino, sabe, de traficante da porra toda. Então imediatamente a rebombada não vai vir, tá? Não imediatamente. As mulheres elas ainda precisam se aclimatar, ainda precisa haver muita propaganda a respeito disso e vai ter, tá? Porque elas precisam saber que essa lei existe e precisam começar também como o Me Too, né, lá em Hollywood, precisa surgir os primeiros casos para elas depois se encorajarem a denunciar cada vez mais, porque mulheres elas são assim, elas são criaturas coletivistas. O Me Too foi assim, surgiu uma e depois surgia outra, e aí um monte começou a dizer, eu também fui abusada por ele, não sei o que, muitas pegam na mentira, mas tipo, já tava no meio, então bota ali para criar número. Então, primeiro tem que surgir as primeiras denúncias, tá? E aí os caras vão tomando na tarraqueta mais e mais e mais. Daí vai chegar um ponto que vai ficar insustentável, tá? Os próprios homens, assim, eles vão começar a ver as mulheres como uma criança com arma, sabe? É muito perigoso. Uma criança com a arma apontada para eles. Elas vão puxar o gatilho emocionalmente. Cresce que as mulheres assim, dá-se um poder, assim, um canhão na mão delas, porque acredita-se que elas não vão usar isso aí de uma maneira disfuncional, né? Que elas não vão fazer falsas acusações, que elas vão ter o brio de usar essa lei de uma maneira correta, de uma maneira honesta. Porra, pelo amor de Deus. Haja fé na humanidade, né? Haja fé na humanidade. Nem Deus teve tanta fé na humanidade assim. Então, as mulheres já estavam reclamando, os homens não chegam mais. Só que aí é que está a questão. Como eu falei, a hierarquia de interesses. Muitas dessas mulheres querem afastar somente os homens indesejados. Então, essa lei foi passada, ou pelo menos as mulheres que concordam com ela, que é basicamente 99%, elas estão usando isso como uma estratégia de seleção sexual, como eu postei na minha aba comunidade a respeito. Os homens que têm poder suficiente para se safar dessas leis, eles estão tranquilos. Eles vão continuar agindo com as mulheres da maneira que sempre agiram, tá? Mas é aquele ditado da gringa, né? Alpha fucks, beta bucks. O alpha faz o que quer, cara. O alpha come e o beta paga. O beta paga como? Você, eu, todos nós pagamos aqui, tendo que se afastar, vivendo com medo, tendo que se relacionar com a sua colega de trabalho, com a sua encarregada, com a sua chefe, agora com o seu pau na mão, castrado, submisso, sabe? Com seu ovo, seu saco pequenininho, isso diminui a testosterona pra cacete.
é você que paga. O cara que tá no topo, o cara vai tomar uma denúncia dessa? Porra, que ele tem as costas quentes, que ele conhece os delegados tudo, que tá todo mundo no bolso dele. Você acha que o maluco vai ser pego por uma porra dessa? Não vai. Então quem vai sair do horizonte de fato das mulheres é o Betinha médio, sabe? O cara que polui a paisagem delas, aquele cara que não deveria nem estar ali. Então ele vai botar o rabinho dele entre as pernas, né? Vai se castrar e vai sair. É o eunuco, ele vai ficar ali com o eunuco, basicamente. Simplesmente por medo, entendeu? Por medo de se fuder. Não acredite nesse papo de tipo, é só você tratar as mulheres com respeito e sendo dócil e gentil que tá tudo bem. Tipo, você pode até voar abaixo do radar se você se comportar assim. Mas você não vai ser desejado, tá? A verdade é essa. Você não vai conseguir mais transar se você ter esse comportamento. Todo homem que já teve vida sexual ativa sabe muito bem como é que funciona. A própria mulher vê nesse homem uma falta de virilidade, com razão, uma falta de masculinidade. Não vê uma pica nesse cara, vê uma xereca, entendeu? E eu não tô falando de relações individuais. Tipo, mas eu conheço um cara que é assim e assado. Mas eu fui assim e sempre funcionou pra mim. Não, eu tô falando de um conceito geral, porra. Tô falando de um conceito geral. A docilização geral dos homens, quando a gente botar assim, o coletivo masculino interagindo com o coletivo feminino, no geral, vai ter uma diminuição severa dos relacionamentos, uma diminuição severa da atratividade dos homens, uma diminuição severa das interações, sabe? Uma diminuição severa da tensão sexual entre homens e mulheres. Isso é o que vai acontecer a longo prazo. E aí, por último, o endgame dessa porra toda, sabe o que é que vai ser? As mulheres não vão aguentar. Aí vai chegar a profecia de Isaías 4:1, né? A escassez de homens de Israel, resultado de guerras e julgamentos. 7 mulheres disputarão um único homem, propondo sustentar a si mesmas, a própria comida e a própria roupa, e apenas se casar com ele para retirar a vergonha de ser solteira. Aí o Beta acha que vai chegar o bálsamo sexual da vida dele. Só que, porra, é aquele negócio, cara. Se ninguém tá querendo 7 mulheres, é você que vai querer. Tá todo mundo rejeitando. Você acha que a qualidade delas vai ser boa? Porra, vai ser ruim pra caralho. E o contexto de Isaías 4:1 é um contexto de guerra. A escassez ali acontece por conta de uma diminuição do número, da concentração masculina por conta da mortalidade, porra. O contexto não é os homens voluntariamente recusando as mulheres, entendeu? Se esse for o caso, porra, se esse for o caso, se os homens no geral estão recusando as mulheres, é porque o que elas estão oferecendo tá muito ruim ou porque tá muito arriscado. É porque nem doido quer. É porque nem doido tá querendo, entendeu? Novamente, Isaías 13:12, né? Farei o homem mais raro do que ouro. Aí, parceiro, aí vai ser dedo no cu e gritaria. Porque eu particularmente, eu não volto mais. Eu não volto mais para o mercado de relacionamentos, mas nem que me paguem, tá? Nem que me paguem. Pode botar uma virgem honradinha e libada na minha frente. Eu não caso com uma mulher dessa. Eu não tenho um relacionamento sério com uma mulher dessa. Eu posso até ter alguma coisa assim, rápida, frívola, mas um relacionamento, botar ela dentro da minha casa, ter uma relação duradoura com uma mulher dessa, mas nem fudendo, cara. Nem fudendo. Literalmente, né? Eu não volto mais. E eu sou um aceleracionista também, tá? Eu tenho os mesmos planos dessa galerinha aí. Não se pode com eles, junte-se a eles, é o que eu digo. Então, eu tô no vislumbre, assim, dos relacionamentos transhumanistas, né? Das robôs sexuais, das interações com inteligências artificiais e tal, porque é isso que vai sobrar pros goim. Só que eu já tô me preparando, entendeu? Eu já tô me adaptando aqui pra aprender pelo amor e não ter que aprender pela dor. Mas é claro, o que eu tô falando aqui é uma extrapolação, tá? Uma dedução, acima de tudo. É uma conjectura meio extrema, sabe? Eu acho que vai demorar aí 1 década, 2. E a geração alfa se fudeu, mas se fudeu de verde e amarelo. Conseguiu ser uma experiência social pior do que a geração Z. Você, geração, se fudeu na bunda, tá? Se fudeu de todo jeito. Você não terá nada e será feliz. O geração Z ainda tem a janelinha do Bitcoin, ainda tem a janelinha de sair do país, tá? Ainda tem a janelinha de ter algum tipo de autonomia, soberania ali, ainda consegue ter um filhinho nos seus termos se ele fizer um jogo aqui de, pegar uma guriazinha e levar pro meio do mato e fazer um casamento com dote, com algum, algum muçulmano, algum passaporte bros aí que os caras estão fazendo nos Estados Unidos, uma porra dessa, alguns deles estão conseguindo, tá? Mas a geração alfa se fudeu que não vai casar, não vai ter filho, não vai ter casa, não vai ter dinheiro,
dinheiro, porra, vai pegar a marca da besta, provavelmente nem vai comer carne direito, sabe? Vai se fuder, cara, de verde e amarelo, porra, vocês da geração Z aí, geração Y, tem que dar graças a Deus e bater o joelho no chão, que ainda tá sobrando uma migalhinha, sabe? Não sobrou herança pra vocês, porra, só tomaram na tarraqueta, não tem muito trabalho também, pegaram a inflação fudida, uma desestabilização da economia, sem segurança jurídica, tá uma merda, não tem liberdade de expressão. Nós, da geração Millennial, Y e Z, eu sou da Y, né? Nós nos fudemos também, tá? Não tá gostoso, não. Mas ainda bem que não somos da geração alfa, porque a geração alfa tomou no cu, porque não vai nem comer buceta, cara. Não vai nem sentir o cheiro, sabe? Não vai sair nem da virgindade, entendeu? O que vai sobrar, não vai ter nem a experiência. Assim, é brutal, é brutal. Enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.